Boa tarde Instagram, boa tarde você que vem aqui para outras plataformas, sejam muito bem-vindos, boa tarde Maíra, vamos chegando, gente. Nosso tema hoje é como superar a síndrome da impostora. Boa tarde, Andréia. Deixa eu dar um minutinho aqui para as pessoas entrarem, que essa live hoje promete. É live de treinamento, tá? Carol, o que é síndrome da impostora? Síndrome da impostora, vou já explicar detalhadamente o que é, como acontece. Mas você se sente um fake, assim, em algum momento, em alguma área da sua vida? Como se você pregasse uma coisa que você não é, ou como se você achasse que não é boa o suficiente para cumprir determinada função, para exercer determinada atividade? Será que em algum momento da sua vida você já se sentiu uma impostora? Você já não se achou merecedora de determinada coisa? Se você já se sentiu assim, como se não fosse capaz, como se não tivesse competência para uma determinada função, para fazer um determinado trabalho, você provavelmente está sofrendo a síndrome de impostor e nem sabe, tá? Então, fica aí que isso vai acabar hoje, tá certo? Fica aí que isso vai acabar hoje, tá? Você que tá aqui, deixa eu ver se tem gente chegando aqui nessa outra câmera. Tem um chat aqui, vou fazer o possível aqui para dar conta das interações. Vocês que estão chegando aí no Instagram, deixa eu pedir uma coisa, dá muito coração aí, que é pro Instagram entregar essa live para mais pessoas, pra gente alcançar mais pessoas, porque eu preparei aqui um conteúdo riquíssimo, falando de um mal que acomete muitos profissionais, tá? E só em trazer esse tema aqui para vocês, eu me lembrei de muitas situações de alunas, de seguidoras, e eu tenho certeza que hoje aqui você vai sair daqui sem essa sensação de que você não é boa o suficiente, ou com a decisão certa para você se sentir mais competente, mais capaz para fazer aquilo que você quer tanto fazer. Tá bom? Então, nosso tema hoje é como superar a síndrome da impostora. Seja bem-vinda, Tessia, Janiele. Oi, Janiele sempre por aqui. Terapeuta Faeli, tá. Marinete, seja bem-vinda, Marinete. Boa tarde, gente. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece ainda, né? Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou Carol Fortaleza, mentora de mulheres, ajudo mulheres a se tornarem mentoras, a criarem seus grupos de mentoria, faturando R$10 mil ou mais por mês em grupos de mentoria, em negócios de mentoria, tá? E hoje eu vou falar aqui sobre a síndrome da impostora, essa sensação de que você não se sente boa o suficiente, de que você não é capaz de uma ascensão profissional, por exemplo, ou de se superar em determinado projeto, porque é um desafio muito grande para você e talvez você fique ali, é melhor eu não levar isso adiante, vai me demandar muito esforço, eu não estou pronta para esse desafio. Aí você acaba às vezes procrastinando algo que vai te fazer crescer, que vai te fazer uma pessoa muito melhor e mais capaz por medo e nem começa, tá certo? Então, se você se sente ou já se sentiu assim alguma vez na sua vida, essa live é para você. E aí eu já quero dar aqui uma colher de chá, digamos assim, dizendo que todo mundo já se sentiu uma vez na vida dessa forma, tá? Para você não achar que é um privilégio só seu, de achar que eu não sou boa o suficiente, eu não tô preparada, eu não tô pronta para viver isso. Então não é um privilégio só seu, tá certo? Todos nós de alguma forma já nos sentimos assim. E eu quero não só trazer para você aqui a consciência do que acontece para você se sentir um fake, digamos assim, né, no vocabulário atual, mas também como você tirar isso de você e se sentir mais capaz e realizar muito mais, tá? Então vamos chegando. Grazi, Isabel, olha a Isabel, minha mentorada querida.
super mentora também aí, preparando para lançar a mentoria dela já. Liane, Tatiane, Fabi, sejam muito bem-vindos, tá? E aí eu quero logo pedir a você que prepare papel e caneta para a live de hoje, tá certo? Porque essa live vai trazer aqui muitos insights para você, não só para sua vida, mas também para você ajudar outras pessoas através dela, porque é muito comum, é mais comum do que se imagina o que acontece com a pessoa que tem essa ilusão de inferioridade, tá? A síndrome da impostora, na verdade, é uma ilusão de inferioridade. Vou já explicar melhor sobre isso, tá certo? Vamos lá, tem gente chegando agora aí no Instagram. Dá muito coração aí, o pessoal só vem pro Instagram depois que dá 12h15. Aí eu fico aqui fazendo introduções antes de entrar no conteúdo, que é pra ver se dá tempo pro povo chegar. Ok? Gente, nessa série de lives eu tenho falado para mulheres que querem crescer profissionalmente, financeiramente e encontram muitos desafios ao longo dessa jornada de crescimento profissional e financeira. Mais especificamente para mulheres que querem e podem se tornar mentoras, às vezes nem sabem que podem se tornar mentoras, tá? E um dos empecilhos, digamos assim, uma coisa que atrapalha a mulher ou um homem, tá? Qualquer pessoa de se tornar um mentor, uma mentora de sucesso, é essa síndrome da impostora, é a síndrome do impostor, de achar que não é bom o suficiente, de achar que não vai dar conta, de achar que não sabe ensinar ou não tem como ensinar, se sente muito inseguro. Aí a Janiele falando, às vezes me sinto bem insegura para o novo. Pois é natural, tá certo? E essa live foi inspirada exatamente nesses alunos, nessas alunas que eu tenho que às vezes ficam com aquela fala assim: ai, Carol, não me sinto boa o suficiente. Não me sinto boa o suficiente. Às vezes não fala, mas pensa, tá certo? Não sou boa o suficiente, não me sinto capaz de assumir determinada responsabilidade, determinado cargo, determinada posição, função. Às vezes é uma oportunidade de negócio que a pessoa não agarra porque não se sente capaz. Às vezes é uma promoção no trabalho que a pessoa não entra de cabeça porque não se sente capaz. Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Será que tem alguém aí que vive isso? Será que tem alguém aí que vive isso atualmente? Será? Deixa eu dar uma olhada aqui no outro chat também. Então, para aliviar um pouquinho para você, todos nós em algum momento já vivemos isso, tá certo? Todos nós em algum momento já vivemos isso. Em algum momento da vida já nos sentimos assim, tá? Não suficientes para determinadas situações, para determinadas atribuições, ok? Gente, então vamos lá, vou começar, tá? Prepara aí papel e caneta, você que tá chegando agora, pra gente começar a anotar aqui alguns conceitos antes do que é a síndrome do impostor, até você entender como superar, ok? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, gente. Então vamos lá. Primeira coisa, síndrome do impostor não é doença, tá? Tem o nome síndrome, quando tem o nome síndrome, a gente tende a associar alguma doença, mas síndrome do impostor não é doença, é uma ilusão de inferioridade, tá certo? É uma experiência interna, é muito mais uma crença que precisa ser mudada do que necessariamente uma síndrome, é um sintoma, pronto, é um sintoma de algo que precisa ser transformado dentro de você para que você se sinta mais capaz e realize muito mais, tá? E alcance os resultados que você quer e que você espera naquilo que você se propõe a fazer ou naquilo que você não se propõe porque não se sente capaz, tá? Então, esse nome, síndrome do impostor, foi usado por uma psicóloga chamada Pauline Clance na década de 70 e ela estudou, ela definiu isso como a percepção errada, a autopercepção errada que você tem de achar que não tem competência suficiente em termos intelectuais, tá certo? Para cumprir determinada função. Tá? Então, segundo essa psicóloga, que desde a década de 70 começou a estudar isso, e eu trouxe aqui alguns tópicos para compartilhar com vocês, é muito conteúdo, então para eu não esquecer e cumprir minha linha de raciocínio aqui, vou passar tudo direitinho para você, e você pode se preparar para anotar aí que eu vou colocar, tá?
Então, é uma percepção, a psicóloga Clarice Pauline Clancy, ela entendeu que é uma autopercepção errada, é uma falsidade, é como a pessoa se sente falsa intelectualmente, não preparada para cumprir determinadas atribuições. Então ela observou, por exemplo, que estudantes quando entravam na universidade não se sentiam capazes de continuar e finalizar aquele curso, muitas vezes, tá certo? Por mais que se identificasse, às vezes ficavam lá, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Então é uma situação típica nessa fase do estudante que passa para a universidade, que chega na universidade ali e tem aí anos a fio como estudante. Outro momento da vida em que a síndrome do impostor cai muito frequentemente é quando a pessoa sai da universidade e vai para o mercado de trabalho. Então, ela passa ali anos estudando, fazendo pesquisas e tal, e quando chega no mercado de trabalho, ela às vezes, por mais que tenha estudado, por mais que tenha se destacado, ela não se sente capaz de ter sucesso nesse mercado. É outro momento da vida, então, tanto no início de uma vida profissional, tá certo? Como também no início de novas fases onde você é desafiada, por exemplo, a uma ascensão profissional, a um novo negócio. Então, quando você tem um desafio muito grande à frente, certo? Um desafio que vai fazer você crescer, um desafio que vai exigir de você um esforço intelectual, um esforço físico, enfim, pagar o preço, como a gente chama, tá? Muitas pessoas se sentem incapazes, não se sentem boas o suficiente e aí acabam perdendo as oportunidades, certo? Ou paralisando, né, fazendo pouco, fazendo aquém do que deveriam, porque não se sentem capazes, ou ainda morrendo de trabalhar, se dedicando demais para provar para as pessoas que ela não é uma impostora. E aí eu já estou trazendo as reações dessa pessoa que acha que tem a síndrome do impostor, tá? Então, essa síndrome é muito mais, vou repetir, gente, uma ilusão de que você não é boa o suficiente, tá certo? Do que necessariamente uma síndrome propriamente dita, ok? Por que que é uma ilusão? Vamos lá. Olha só, se você estudou, certo? Se você estudou para saber daquilo, no caso da pessoa que sai da universidade e vai para o mercado de trabalho, ela pode não ter a experiência ainda de anos de mercado, mas essa pessoa estudou, se preparou para estar no mercado de trabalho. O que faz ela pensar que ela não é boa o suficiente? Ok? Se ela se esforçou, se ela estudou, ela adquiriu a capacidade de atuar. Então ela não é uma impostora. Essa pessoa não é uma impostora. Ela é uma impostora, por exemplo, quando ela vai e se intitula médica, por exemplo, e ela não estudou o suficiente ou não se formou, ela não adquiriu ali a competência para exercer aquela função, ok? Então, se você estudou, se você tem experiência de vida ou experiência de uma jornada de trabalho que fez com que você galgasse uma posição nova, um desafio novo na sua empresa, por exemplo, tá? Se você tem toda a experiência ali, às vezes de anos, né? No caso de empreendedores, por exemplo, eu tô anos empreendendo, aí eu tenho um desafio aqui que vai fazer minha empresa crescer. Aí o que acontece? Eu não tô pronta não. Aí perde uma oportunidade porque acho que não estava pronta para aquele desafio, acho que não conhece o mercado suficiente ou que não tem experiência com gestão de pessoas ou que não tem o conhecimento específico para aquela função. Só que isso você vai buscar. Se você não se sente capaz ainda para determinado desafio, como é que eu resolvo crença de incapacidade? Com conhecimento específico. E aí eu alio o conhecimento específico à experiência que eu tenho, tá certo? Para poder deslanchar nesse novo negócio ou nessa nova profissão, ok? Então, uma coisa que você tem que entender é que muito dessa síndrome da impostora, tá? De que eu não sou boa o suficiente para dar conta disso, de que eu não sou boa o suficiente para agarrar essa nova oportunidade, para enfrentar esse desafio, muito disso tem muito a ver com o não merecimento,
certo? Com uma crença de não merecimento. O que é isso? Você se sente capaz às vezes, tá? Você se sente capaz ou não se sente capaz, e como não se sente capaz, também não se sente merecedora. Aí tem aquelas pessoas também que são muito capazes, que desenrolam, que têm resultados, que dão um jeito, mas na hora que elas conquistam algo de valor, uma posição importante, elas não se sentem merecedoras para usufruir dessa conquista, certo? Por que ela não se sente merecedora? Porque ela se acha uma farsa, ela acha que enganou bem, ok? Quem vive a síndrome da impostora, a síndrome do impostor, é uma pessoa que acha que está enganando as outras. Ela não consegue reconhecer os seus esforços, ela não consegue, preste atenção, aliar o resultado positivo que ela chegou, associar o resultado positivo que ela chegou a um esforço próprio e ao talento que ela tem, certo? Ela não consegue associar o resultado positivo ao esforço próprio e ao talento. Ela acha que enganou bem as pessoas. Ah, porque eu não sou isso tudo. Ah, porque eu não tenho essa capacidade toda, certo? E isso vem de uma visão distorcida de si mesmo, da sua autopercepção, de uma falsa autopercepção. Eu tenho, como a psicóloga aqui, né, que estudou a síndrome do impostor, como ela diz, é uma percepção de falsidade intelectual, de que você não tem inteligência, talento suficiente para chegar naquela função, para assumir aquela atribuição. Faz sentido para vocês, gente? Me dá um feedback aí, se o que eu tô falando tá fazendo sentido para vocês. Alguém já se sentiu assim aí? Alguém já se sentiu assim? Júnia, Samara, Gisele, sejam bem-vindas. Sheila, olha aí minhas alunas queridas, minhas mentoradas e mentoras também. Chorei aqui, Carol, você me descreveu. Gabi, pois fique aí, tá? Porque você vai resolver isso hoje aqui nessa live, tá certo? Eu vou dar aqui os 3 passos para você se libertar da síndrome da impostora. Tá bom? Então você que tá chegando aí agora, se em algum momento da sua vida você se sentiu um fake, ai meu Deus, eu não posso vender isso porque isso aqui não é tão bom assim. Eu não posso me vender dessa forma porque eu não sou tão boa assim. Eu não posso começar esse negócio porque eu não sou boa o suficiente para fazer esse negócio crescer. Eu não tenho competência para esse negócio, tá? Meu marido está comentando aqui que Helena identificou também. Faz sim, faz total sentido. Pois é, ó, Flávia tá dizendo aqui, eu já passei isso, né? Agora não mais. Ok? Então, assim, pra amenizar um pouco essa sensação, eu quero dizer, eu falei lá no começo, pra quem chegou agora, que isso não é um privilégio, digamos assim, só seu, tá? Todos nós, em algum momento da vida, nos sentimos assim. Certo? Todos nós em algum momento da vida nos sentimos assim. Isso é muito comum no início da vida profissional ou no início de uma transição de carreira, ou quando você tem muito conhecimento, mas você vai aplicar ou vai repassar esse conhecimento e não se sente que está preparada para repassar, para ajudar outras pessoas através disso, ok? Então, é natural que em algum momento da vida você sinta isso. Agora, tem coisas em você que precisam ser trabalhadas para que você se sinta capaz e merecedora de crescer sempre, tá certo? Tô te seguindo, me libertei dessa síndrome. Ô, coisa boa, Flávia. Pois vamos reforçar hoje, tá certo? Eu anotei aqui uns tópicos, então vamos lá. De onde vem a síndrome do impostor, tá? De onde vem a síndrome do impostor? Cadê meus tópicos? Estão aqui. Pessoas que foram muito cobradas na infância, tá certo? Pessoas que foram muito cobradas na infância, que foram, que elas, quando faziam algo bom, algo que tinha um resultado positivo, ou elas ouviram que não fizeram mais do que a obrigação, ou elas ouviram, sabe o quê? Da próxima vez você vai fazer melhor ainda, minha filha. Da próxima vez você vai fazer melhor ainda, meu filho. Essas pessoas não tiveram validação por seus feitos na infância. Elas não tiveram reforço positivo por seus feitos na infância. E isso faz com que a criança se torne um adulto o tempo inteiro querendo provar para os outros que ele é bom,
o tempo inteiro querendo provar para as pessoas que ela é o bastante, que ela é competente, que ela é capaz, tá certo? E ao mesmo tempo se cobrando muito para provar isso para as outras pessoas, ok? Então, de onde vem a síndrome do impostor? A síndrome do impostor vem lá da infância, quando você fazia, era cobrada por performance, preste atenção, você era cobrada por performance, tá? Como é que a gente é cobrada por performance na infância? Geralmente por notas boas na escola, bom comportamento, é ou não é? Na infância nós somos cobrados por notas boas, por bom comportamento, geralmente isso. Então, imagina pais, tá certo? Imagina pais que não validavam seus filhos, que não tinham esse sentimento, esse reforço positivo para os seus filhos quando eles tinham uma performance boa, tá? Vamos levar para nota, né? A criança tira uma nota muito boa ou tem um comportamento excelente e aquele pai ou aquela mãe ou pais substitutos não validam essa criança pelo bom comportamento, por quem ela é e também pelo esforço que ela fez. Então, isso faz com que ela se sinta muito cobrada por performance, parece que ela nunca é boa o suficiente para agradar papai e mamãe, ok? Porque ela não tem reforço positivo, ela só tem crítica, ou então ela tem cobrança, né? Não fez mais do que sua obrigação, ou então, filho, muito bem, mas da próxima vez você pode fazer melhor, né? Agora vamos pro próximo nível. E essa criança às vezes se torna ansiosa porque ela quer agradar as pessoas ao redor e ela nunca se sente boa o suficiente para agradar. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido para vocês? Tatiana tá dizendo aqui, quando a pessoa tem dificuldade de vender e dar valor ao produto e serviço, mesmo quando enxerga resultados ótimos, sabe gerar resultados, mas não sabe cobrar e receber. O que você indica? Amiga, quando você não sabe cobrar, você precisa se amar mais, tá? Porque, se você se esforçou, se você tem o conhecimento para levar isso para a vida das pessoas, se você viveu uma transformação própria e sabe que pode gerar essa transformação na vida das pessoas, e mesmo assim não consegue cobrar o devido valor para a transformação que você entrega, sabe o que vai acontecer? Às vezes o seu trabalho traz consciência para a pessoa, entregando de graça para essa pessoa, tá certo? Aí quando você menos espera, essa pessoa, na hora de fechar um negócio com você, ela vai comprar de outra pessoa. Por quê? Porque você tá dando de graça. Se você desperta a consciência na pessoa, dá o seu melhor ali, traz uma transformação para ela, aí na hora que ela vai fechar um negócio para dar continuidade ao que você começou, ela vai fechar de quem cobra e não fecha com você, porque você tá sempre dando, tá? Você tá sempre contribuindo de maneira gratuita, ok, Tati? Então, como agir dessa forma? Trabalhar o seu não merecimento, trabalhar a sua identidade, porque capacidade não é que você consegue levar a transformação, tá certo? E nessa live de hoje, Tati, fica aí porque eu vou dar aqui os 3 passos para você se libertar dessa síndrome de impostora. Pode ser que haja alguma coisa aí da síndrome de impostora, de achar que você não é boa o suficiente para cobrar pelo seu serviço, ou que você não merece, porque a síndrome de impostora tem tudo a ver com não merecimento também, tá certo? Se eu não me sinto capaz de prosperar com esse negócio aqui, porque eu não me vejo como alguém capaz de enriquecer, digamos assim, com esse determinado negócio, eu não vou dar o meu melhor para chegar aqui nunca nesse resultado, tá certo? Não vou dar o meu melhor para chegar aqui nunca. Por quê? Porque é como se eu estivesse enganando as pessoas, tá? É como se eu não me sentisse realmente capaz de levar essa transformação para a vida dela, ok? Fica aí e anota aqui o que eu vou trazer, viu, Tati? Tatiana Levita, minha aluna querida. Deixa eu ver o que mais. Bom dia, mulheres maravilhosas. Bom dia, Kari, outra aluna querida. Ó a Luciana aí fazendo o resumo da live. Obrigada, Luciana. Ok, gente? Então vamos lá. De onde vem a síndrome do impostor? Onde é que ela é gerada? E eu quero trazer consciência aqui antes de chegar lá nos passos, para que você tenha consciência do que faz você se sentir assim, se você se sente dessa forma. Tá bom? Sua secretária chegou para fazer o resumo. Maravilhosa ela. Tá? Então, pessoas que foram muito cobradas na infância, que não foram elogiadas, validadas na infância, elas eram cobradas por performance
e elas se cobravam para alcançar essa performance, para poder agradar os outros, e elas nunca se sentiam boas o suficiente porque elas não eram validadas, tá? Então isso gera uma ansiedade, gera uma cobrança interna muito forte ao longo da vida, que faz com que você ache que você nunca é boa o suficiente para agradar as pessoas ao seu redor, tá? Então começou lá na infância com papai e mamãe, tá certo? Com as pessoas que você convivia, que te incentivavam a crescer, a dar o seu melhor, com a melhor das intenções, mas que trouxeram prejuízo nisso a partir do momento que não reconheciam quando você fazia algo bem feito, quando você se esforçava para alcançar determinado resultado, tá certo? Então vamos lá, já sabemos o que é a síndrome da impostora, já sabemos de onde vem a síndrome da impostora, o que origina a síndrome da impostora, e agora eu quero que você anote aí os sintomas da síndrome do impostor, tá? Deixa eu só ver se tem gente aqui na outra, se tem gente assistindo aqui nas outras plataformas. Eu não posso falar o nome, senão o Instagram vai derrubar minha live. Tá? Então você que tá aqui também pode colocar seu comentário, sua pergunta aqui no chat que eu vou respondendo, tá certo? Ok, gente? Então anote aí sintomas da síndrome do impostor. Será que você vive isso de alguma forma na sua vida? De achar que você não é boa o suficiente para determinada função, para determinada atribuição, para ultrapassar determinado desafio? Tá? Falta de atenção também seria uma não validação? Seria, viu, Rosa? Quando eu me omito, eu também não estou validando. E crianças precisam de reforço positivo pelos esforços delas. Pelos esforços delas, tá? Um dia desses, o meu filho estava fazendo a prova online e ele estava com muita dificuldade em 3 questões. E ele me pediu ajuda, eu fui lá, conversei com ele, não dando a resposta, mas trazendo ali o raciocínio para ele pensar e chegar na resposta positiva. E eu ajudei em 3 questões da prova online dele, repetindo, não dando a resposta, mas fazendo ele pensar, né, entender a questão. Ele não tinha entendido a questão. E quando foi depois que chegou a prova para ele, né, ele disse assim, mãe, você não vai acreditar, tirei 10, né? Aí o meu primeiro ímpeto foi de pensar, e agora? Eu parabenizo, porque senão ele teria tirado 7, né? Eram 10 questões, se eu não tivesse chegado, talvez ele tivesse tirado 7, não tivesse acertado as 3 questões que eu o ajudei. Mas ao mesmo tempo, ele estava muito feliz por ter tirado 10, porque ele não se sentia capaz de tirar 10 naquela prova. Aí eu olhei, primeira coisa que eu falei assim, na lata foi assim, tiramos 10, não foi, filho? Aí quando eu disse, meu Deus, o que é que eu tô dizendo? E agora, o que é que eu faço? Dilemas de mãe, né? Aí eu disse assim, filho, parabéns, tá? Parabéns. E que bom que você pediu ajuda para que eu pudesse fazer você entender as questões. Senão você realmente não teria tirado 10. Mas da próxima vez você estuda um pouquinho mais e eu tenho certeza que você vai tirar 10. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque o mais importante é a gente validar pela parte que a pessoa se esforçou e ao mesmo tempo trazer consciência, né, do que faltou para ele fazer sozinho. Porque no tempo da gente não tinha esse negócio de prova online, de pesquisar e de pedir ajuda não, né? Não, meu povo. Era nota que chegava e a gente depois tinha que assumir a responsabilidade, tá? Então eu sei que tem... Ó, aí Rosa dizendo, eu passo muito por esses desafios com meu filho. Pois é, e com esse ensino online então, em que as crianças estão em casa, enfim... quando terminarem as férias agora eles vão voltar, mas a gente tem que ter muito cuidado com o que fala para essas crianças, porque a gente tem que validar pelo esforço deles, né? O que acontece com a síndrome do impostor? A criança é cobrada, se isso acontece com você, olhe lá para trás, o quanto que você foi cobrada por performance, em notas ou em comportamento, pelo seu pai, pela sua mãe, e você na hora que se esforçava para ter esses resultados, você não era validada, você não tinha reforço positivo, ok? Então, se eu não tenho nenhuma palavra positiva pelo esforço que eu fiz de papai e mamãe, ou eu não vou fazer mais nada, eu nunca sou reconhecida por aquilo que eu faço, então eu deixo de fazer. Ou então, eu cresço ansiosa, tentando agradar cada vez mais, tentando fazer cada vez mais, e como isso não vem, eu acho que eu nunca sou boa o suficiente. É ou não é? Tendo a ser rígida, mas vou ficar mais atenta. É isso aí, Rosa. É isso aí, amiga. Ok, gente? Seja bem-vinda, Rayana.
Ok? Então vamos lá. Sintomas da síndrome do impostor. Anota aí, tá? Primeiro, pessoas que não se sentem merecedoras do próprio sucesso. Se você não se sente merecedora do próprio sucesso, Carol, eu me sinto merecedora. Talvez você diga isso da boca pra fora, mas quer saber se você se sente merecedora mesmo? Como é você quando recebe um elogio? Quando alguém vem validar por algo legal que você fez, por um resultado positivo que você fez, tá? Como é você quando isso vem à tona? Por que que isso está associado a não merecimento, gente? Porque a pessoa que tem a síndrome do impostor, ela não associa o resultado positivo que ela teve aos talentos dela e ao esforço dela. É uma visão distorcida de que não é capaz, tá? É uma visão distorcida de que não é capaz. Imagina uma pessoa que começa ali uma profissão do zero, ou numa transição de carreira começando do zero. Como ela não tem essa experiência, essa prática, muitas vezes ela acha que não está pronta. Só que só a ação, só a repetição vão fazer a gente se sentir melhor e preparadas para ocupar esse cargo ou abraçar esse projeto e fazer com perícia. Então, muitos de nós, em algum momento da vida, já vivemos essa ideia de que não somos bons o suficientes, de que não somos competentes o suficientes, tá? Mas existe uma maneira de você superar isso, tá certo? Eu vou dar 3 passos aqui no final pra gente superar, tá? Então, essas pessoas que não se sentem merecedoras do próprio sucesso, elas não reconhecem o próprio talento, o próprio esforço. Quando recebem um elogio, acham que não é com elas, ou então que elas enganaram bem, ok? Acham que elas enganaram bem. Meu Deus, como é que eu cheguei nesse resultado? Da próxima vez eu tenho que me esforçar mais, porque isso aqui foi sorte. Isso aqui foi sorte. Ou então foi o fulano que me ajudou. Ou não é assim? Foi o fulano que me ajudou. Ou foi sorte. Eu tive a sorte disso aqui vir pra mim e eu me desdobrei em 10 e fui lá e fiz, mas eu não sei nem como é que eu cheguei nesse resultado. Eu nem esperava esse resultado. A pessoa se matou de trabalhar ou se matou de estudar e tá dizendo que não merece o resultado? E tá dizendo que aquilo não é pra ela? E não celebra essas conquistas? Faz sentido? Faz sentido, gente? Deveria haver vestibular para ser pai e mãe. Né, Tatiana? Ok? Então, primeiro sintoma, pessoas que não se sentem merecedoras pelo próprio sucesso. É como se ela não fosse digna daquele retorno, daquele sucesso profissional, do sucesso naquilo que ela faz, tá? Segundo sintoma da síndrome do impostor, dificuldade de lidar com as próprias falhas. Olha só. Essa pessoa que tem a dificuldade de lidar com as próprias falhas, ela se cobra tanto por perfeição, certo? Ela se cobra tanto para ser perfeita, para agradar, que ela não se perdoa ou ela tem uma dificuldade muito grande de se perdoar quando ela erra, quando ela falha. Esse é outro sintoma da síndrome do impostor. Tá certo? Por que que ela tem tanta dificuldade? Porque ela quer ser perfeita. Ela acha que não é boa o suficiente, ela quer ser perfeita. E como ela não é perfeita, é difícil para ela aceitar que ela poderia, que ela chegou num resultado bom porque ela tá sempre achando que tinha que fazer mais, que tinha que fazer melhor. Tá certo? Será que eu tenho aí alguma mulher que tem ótimos resultados, que tem contribuído muito com a vida do outro, ou você mesma chegou muito longe e você não consegue reconhecer onde você chegou, achando que é sorte, às vezes, tá? Muitas vezes, colocando 100% do mérito para Deus, ok? E eu não tô dizendo que Deus não faz, Deus faz. É Ele que abre portas, quando Ele fecha também, é porque não era para ser você. Isso é o que eu acredito, tá? Mas Deus não faz sozinho se você não fizer a sua parte, tá certo? Ai, olha, foi Deus que me deu isso aqui, ok, foi Deus que te deu isso aqui. Você fez alguma coisa para conseguir? Você estudou? Você se esforçou? Quem é a pessoa que tira 10 numa prova sem estudar? É bênção do céu somente, unicamente? Quem é a pessoa que tem muito sucesso profissional numa determinada área se não se esforçar?
ok? Ela vai perder. Se isso acontecer por herança, por exemplo, e ela não tiver competência para sustentar isso que ela recebeu, né, essa bênção, digamos assim, ela vai perder, porque ela não vai ter competência realmente para sustentar esse negócio, tá? Carol, e como é que eu sei se eu tô na síndrome da impostora ou se eu sou impostora mesmo? Se você estudou, se você sabe como fazer, por mais que você não seja perfeita, você tem capacidade para ter ótimos resultados. Agora, se eu me vendo como uma pessoa que eu realmente não sou, vamos lá, eu vou usar o exemplo do médico lá no começo da live que eu falei, né? Um médico, ele faz faculdade, ele faz residência, aí ele vai para o mercado de trabalho, não tem tanta experiência, mas ele também chega a passar, meu Deus, e agora? E agora, né? O que eu vou fazer? Porque eu não tô pronto o suficiente. Cara, estudou ali não sei quanto tempo, aí quando vai atuar, acha que não é bom o suficiente? Acha que não é bom o suficiente porque não tem experiência? Ai, se acontecer alguma coisa, se tiver um erro e tal, ok? Então, muito mais... Aí como é impostor? O impostor é o que não tem o conhecimento, não tem a especialidade e vai lá e se vende como se tivesse, tá certo? Então, se você tem o conhecimento, se você tem uma estrada, uma jornada, se esforçando para levar essa transformação ou para contribuir com a vida do próximo, é muito mais sobre a sua crença de incapacidade, sobre a percepção de que você não é boa o suficiente, do que propriamente por você não ser capaz, certo? Do que propriamente por você não ser capaz. Politicamente correto o discurso que foi Deus, mas demonstra falta de valor próprio. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos de si. Pois é, eu vou já falar de humildade também, tá, Lu? Então, assim, eu acredito muito que Deus abre as portas, né, para que... Só que ele também... E ele dá muitas graças, muitas bênçãos, mas o seu esforço, nós precisamos fazer a nossa parte, né, para que esse resultado seja alcançado. Ele deu livre-arbítrio para isso, para que a gente decidisse se eu vou fazer ou se eu vou paralisar. Então, se eu tenho uma oportunidade e eu não agarro essa oportunidade porque eu acho que eu não estou pronta, eu posso ter perdido a oportunidade da minha vida, né? E aí depois eu vou ficar dizendo, ai meu Deus, mas por que as coisas não acontecem para mim? Né? O quanto que você tá atenta às oportunidades que chegam, é ou não é? E aí Deus está dando essas oportunidades e você não está agarrando porque você acha que não está pronta, tá certo? Às vezes tem pessoas que têm holofotes, né, perto dela e que elas não se veem ali capazes de estar onde estão ou fazer o que precisam ser feito. Uma pessoa que tem medo de falar em público, por exemplo, tem uma oportunidade de falar e ela vai recua porque não se sente capaz. E quem deu essa oportunidade para ela? Será que realmente era alguém que deu vou dar aqui para ver se sai alguma coisa? Se você recebeu um holofote para cima de você ou uma oportunidade, tá certo? Não foi por acaso. Não foi por acaso. Então, o que você vai fazer para dar certo? Ok? O que você vai fazer para dar certo? Às vezes a crença de incapacidade é muito mais sua, às vezes, do que necessariamente da sua incapacidade em si, ok? Dificuldade de lidar com as próprias falhas, segundo sintoma da síndrome do impostor. Terceiro, pessoas que estão sempre se comparando, tá? Pessoas que estão sempre se comparando. O que acontece? Nessa comparação, ela vê o outro sempre como melhor e ela como inferior. Então, o outro é sempre melhor e ela é inferior. O outro chegou onde chegou porque foi abençoado, porque foi sortudo ou porque é uma pessoa super, hiper, mega inteligente e eu não sou abençoado, nem sortudo, nem super, hiper, mega inteligente. Ok? Então, por que os outros têm e eu não tenho? Por que os outros são sempre melhores? Essa pessoa que ao invés de olhar para quem tem sucesso para modelar, fica se comparando, essa pessoa tem essa consciência, não, essa ilusão de que não é boa o suficiente para ter aquilo, para chegar no sucesso que o outro chegou, certo? Ok, gente? Então, estão sempre se comparando, tá? Outra coisa, a impostora, a síndrome da impostora, a pessoa que tem a síndrome do impostor, ela tem muito medo de ser desmascarada.
certo? Ela tem muito medo de ser desmascarada. Por quê? Porque na ilusão dela, né, na percepção distorcida que ela tem de si mesma, ela acha que está enganando todo mundo. Então ela tem muito medo, o maior medo dela é que alguém chegue para ela, porque ela quer ser perfeita, tá certo? Ela quer cumprir as expectativas alheias. Aí o maior medo dela é que alguém chegue para ela e diga assim: você é uma farsa, você é um fake, você não vive o que você prega, tá? Você tá dizendo isso, mas você não é capaz de fazer isso. Você teve a oportunidade da sua vida, mas você desperdiçou a oportunidade da sua vida porque você não teve competência para estar nessa posição. É assim ou não é? Então, essa pessoa, ela tem muito medo de ser criticada, de ser desmascarada. Ela tem muito medo de que os outros percebam que ela é uma impostora, só que ela não é uma impostora. Isso é uma autopercepção muito distorcida, ok? E o último sintoma, essa pessoa tá sempre buscando a aprovação das outras, tá? Buscando a aprovação das outras pessoas. Por quê? Porque ela quer cumprir a expectativa do outro, ela quer provar para o outro que ela é boa, que ela é capaz. Então, pessoas que estão o tempo inteiro buscando a aprovação das outras, elas não sabem quem elas são, elas não têm consciência plena de quem elas são, das capacidades dela e do que ela merece. Porque se ela tivesse consciência disso, ela não se importava tanto com o que os outros falam. É ou não é? É ou não é? Quando você sabe exatamente quem você é, suas habilidades, reconhece suas habilidades, seus talentos, reconhece sua capacidade, seu esforço, tá certo? Você se sente merecedora e você não precisa buscar a aprovação das pessoas. O que o outro pensa, o que o outro fala sobre mim já não tem tanto peso, já não tem tanto sentido, tá certo? Então, pessoas que buscam muito a aprovação das outras, isso pode ser um sintoma da síndrome do impostor, tá? Para quem chegou depois, quero só reforçar que síndrome do impostor não é doença, tá certo? É uma ilusão de que você não é boa o suficiente. É algo imaginado, tá? É uma visão distorcida de si mesma que pode ser resolvida facilmente. Trabalhando sua identidade. Eu vou dar umas dicas aqui no final, uns exercícios diários para você trabalhar essa ideia de que você não é bom o suficiente para determinada atribuição, para determinado negócio, para enfrentar um desafio, tá certo? Ok? Então vamos lá, saindo dos sintomas. Tem outra coisa, tem mais um aqui que eu ia esquecendo, tá? Mas eu anotei. Procrastinar projetos desafiadores, ok? Procrastinar, te respondo já, Gabi. Procrastinar projetos desafiadores. Por que essa pessoa procrastina projetos desafiadores? Porque ela tem tanto medo de falhar que ela fica procrastinando para justificar que ela não começou. É melhor ela não começar do que ela começar e falhar, porque ela acha que não vai dar certo, ou ela acha que não tem competência para levar esse projeto adiante, tá certo? Então, ela, com medo de falhar, ela começa a sabotar aquele projeto que muitas vezes é muito importante para ela, que ela se colocou como meta, mas não chega lá e sabota porque ela acha que não é bom o suficiente para ter aquilo. Ok, gente? Pessoas que precisam muito da validação do outro não reconhecem sua real identidade. Exatamente. Carol, é preciso ter todas as características ou tendo um bem forte já pode ser? Já pode ser, tá, Gabi? Mas assim, isso não é uma verdade absoluta. São sintomas perceptíveis, tá certo? De quem precisa resolver essa ilusão de incompetência que tem de si mesma, ok? Então, é mais para você fazer uma autoanálise aqui. Eu tenho esses sintomas, quais desses sintomas são mais fortes em mim? O quanto eu de verdade acredito em mim mesma, acredito na minha capacidade, tá certo? Será que eu até falo que acredito em mim mesma, que sou autoconfiante, mas na hora que eu sou posta à prova, ou profissionalmente ou intelectualmente, aí eu retraio ou eu não me comporto como se tivesse capacidade?
Então, se eu tô falando que eu sou capaz, mas na hora que eu tenho a oportunidade de me superar, eu recuo, tem uma crença aí inconsciente, talvez, que a pessoa não consegue perceber o quanto que isso paralisa a vida dela, tá? Vamos lá, quais são as reações? De que maneira uma pessoa que tem a síndrome do impostor reage, tá? Ou ela reage numa posição de arrogância, tá certo? Sendo mais arrogante, mais fechada, mais grosseira às vezes. Pra quê? Pra esconder a vulnerabilidade dela, pra esconder a insegurança dela. E isso faz com que ela afaste as pessoas, para que as pessoas não percebam a insegurança dela, tá certo? Ou ela se comporta de uma maneira muito simpática. O que é se comportar de uma maneira muito simpática? A pessoa que distribui sorrisos e agrados para todo mundo como uma forma de disfarçar uma incompetência que ela acha que tem, certo? Então, achando que as pessoas, que eu vou disfarçar a minha incompetência, eu me torno muito simpática, muito agradável para todo mundo, para que as pessoas me vejam como uma pessoa boa e não percebam que eu não tenho competência para determinado cargo, para determinada coisa. Já viram isso? Já viram isso? Já pensaram nessa possibilidade? Ok, gente? Então, essa simpatia em excesso, às vezes, essa pessoa muito dada, muito bem relacionada, né? Ela vem, muitas vezes, nessa postura para disfarçar a competência que ela não tem para determinada coisa. Tá? Por quê? Ah, Carol, isso é real, essa incompetência? Não necessariamente. Ela pode ser super competente, mas como ela tem uma visão distorcida de si mesma, ela se vê como incompetente, né? Não sou eu. Tatiana super direta, né, Tatiana? Maravilha. Ok? Vamos lá. Como sair da síndrome da impostora? Vamos lá. Anota aí. Primeiro passo para você deixar, se libertar da síndrome da impostura. Só sou simpática em excesso com a Carol. Fala mais da arrogância. Luciana é uma pessoa que ela se comporta de maneira arrogante, se colocando como tal, como dona da verdade, tá certo? Ela se sente a dona da verdade e ela impõe a maneira, o pensamento dela de uma forma arrogante para disfarçar às vezes a insegurança que ela tem. Então, se eu sou arrogante, né, se eu sou dura, eu acabo afastando as pessoas de perto de mim e essas pessoas afastadas de mim não enxergam quem eu acho que sou de verdade, ou seja, incompetente, a incompetente. Entendeu? Então, é o oposto da simpática. A simpática, ela disfarça a incompetência que ela acha que é, a incompetente que ela acha que é. O arrogante afasta as pessoas, né? A pessoa arrogante afasta as pessoas para que as pessoas não percebam, não se aproximem dela e não percebam que ela não se sente competente para determinada coisa. Ok? Vamos lá? Como sair da síndrome da impostora? Vamos lá. Primeiro passo, tá? Entender que só a ação traz superação. Certo? Primeiro passo para sair da síndrome da impostora, para se libertar da síndrome da impostora. Entender que só ação traz superação. Decidir agir, buscar um bom resultado, certo? E se validar pelo seu esforço, ok? Digamos que você vai fazer uma prova, tá? Você vai fazer uma prova. Você estuda para essa prova, você se prepara para essa prova, você você olhando para os seus esforços, você faz a prova, tem um resultado positivo e você se parabeniza, tá? Você se parabeniza. Respondo já a vocês. Você se parabeniza por essa prova, por esse resultado. Ou seja, você começa a reconhecer, a associar o seu talento e o seu esforço ao resultado que você alcançou, tá certo? Então, o primeiro passo é você entender que só a ação traz a superação. Isso é de pequenas coisas também. Digamos que você tenha um trabalho, uma tarefa chata para fazer, uma tarefa desafiadora para fazer.
Aí você tem a decisão de fazer isso depois. Ah, não, depois eu faço isso. Mas aí no depois eu faço, você vai procrastinando, né? E talvez não faça isso nunca e não chegue em um resultado. E uma pequena coisa que talvez nem traga tanto impacto na sua vida, vai deixando para depois. Agora, se eu tenho uma tarefa chata para fazer e eu decido, né, agir para eliminar essa tarefa chata e vou lá e faço, o meu esforço faz com que eu depois, né, me sinta aliviada porque superei aquele desafio, ou porque fiz aquela tarefa chata, e aí eu vou me parabenizar, eu vou me validar. Se eu não tive essa validação antes, eu vou me validar pelo esforço que eu fiz em alcançar aquele resultado, tá certo? Ok? Porque eu tô trabalhando o meu merecimento. Não, eu mereço esse resultado, eu mereço celebrar, eu mereço isso porque eu me esforcei, eu fiz o que tinha que ser feito. Tá? Isso é das pequenas coisas às grandes coisas, ok? Então, gente, só ação traz o resultado. Só uma ação consistente, constante, tá certo? Uma ação direcionada vai trazer o resultado que você busca. Ah, mas eu não me sinto incompetente. Eu não me sinto competente. Eu não me sinto competente, eu não me senti competente para muitas coisas que eu fui fazer no começo da minha transição de carreira, por exemplo, né? Assim como no início da minha carreira, quando eu era mais jovem. Mas foi fazendo que a gente vai rompendo isso. Então, crença de incapacidade se resolve de duas maneiras: com conhecimento e com a decisão de fazer, de realizando, ok? Se você tem o conhecimento e isso não tem retorno na sua vida, tá faltando você decidir fazer, você realizar, você colocar em prática, tá? Agora, se você começa a colocar em prática, mas você não tem conhecimento suficiente, isso também pode trazer uma ideia de que você não é bom o suficiente, porque você está fazendo e não está se aprofundando para ter resultados melhores, ok? Carol, e quem conta vantagem demais? Rosa, quem conta vantagem demais é autoafirmação, tá? Essa pessoa, ela precisa se autoafirmar e provar para os outros, mostrar para os outros que ela é boa em troca de validação. Essa pessoa, certamente, ela tá querendo trocar a performance dela, o resultado que ela tem pela validação alheia. Então, ela se intitula, ela conta, né, o que ela fez, o que ela se esforçou, numa maneira de receber em troca os elogios que ela não recebeu lá atrás também, certo? Então, depende muito de como essa pessoa conta vantagem. Se ela conta vantagem por algo que ela conquistou, né, ela certamente não tem aí, não sei se ela tem associação com a síndrome da impostora, tá? Se ela conta vantagem pelas realizações dela, ela sabe que ela é capaz. Eu acho que é muito mais uma identidade distorcida aí, dela querer se reconhecer naquilo que ela faz em troca de elogio, do que necessariamente por crença de incapacidade, tá? Luciana, tem a ver com vulnerabilidade? O que, Lu, que tem a ver com vulnerabilidade? A questão da arrogância? Se for a questão da arrogância, tem a ver com a falta de reconhecimento da própria vulnerabilidade, tá? Pode ser que essa pessoa não se reconheça como vulnerável e ela acabe descontando isso, né? Querendo falar para ela mesma que ela pode, que ela é boa e acaba sendo arrogante com os outros para não mostrar a própria vulnerabilidade, ok? E a pessoa simpática demais também, viu, Lu? Pessoa simpática demais para disfarçar a incompetência que ela acha que tem, ela também não quer aceitar a própria vulnerabilidade. Gente, ninguém que quer ser perfeita aceita a própria vulnerabilidade, tá? Às vezes essa pessoa se comporta de uma maneira bem boazinha, para exatamente ter a aprovação dos outros, tá certo? Não necessariamente é uma pessoa arrogante. Então, para não mostrar que ela não é perfeita, tá? Ela se comporta dessa forma muito agradável, buscando a aceitação alheia, para não encarar a própria vulnerabilidade e nem transparecer a própria vulnerabilidade, certo? Ok? Decisão é cognitiva, ação é emocional. É isso aí.
crença de não merecimento, você começar a realizar e se validar pelo que você faz, usufruir das próprias conquistas, tá certo? É você celebrar, é você ser grata, é você olhar para o seu esforço e começar a celebrar isso, é você servir o próximo, tá? Servir o próximo faz você se sentir merecedora de ter coisas boas. Se eu sou boa o suficiente para ajudar o próximo, então eu sou boa o suficiente para receber o resultado disso, para ter a gratidão das pessoas, o reconhecimento das pessoas, ok? Pode ser não enxergar o valor em si, aí conta vantagem para ser valorizada pelo ter. Sim, pode também, tá? Pode também. Quando a pessoa se vangloria do que tem e não do que fez, com certeza ela acha que o valor dela tá no ter, tá? Já me acha amiga íntima, sou a Lu. Pois é, minha filha, tá aqui fazendo mapa de todas as minhas lives. Eu sou a sua amiga Lu das lives, tá certo? Pois quando você me encontrar, por favor, tá? Agradeço a Deus por você, Carol. Fiz os FCs online com você e foi fantástico. Que coisa boa, Andréia. Coisa boa, amiga. Graças a Deus. Também agradeço a Deus, tá? Pela quantidade de pessoas que Ele me fez alcançar através dos cursos que eu já ministrei, das mentorias também para mulheres. Tem sido realmente uma bênção. Vamos lá para o segundo tópico da nossa live. Segundo tópico da live, não. Segunda dica aí para você se libertar da síndrome da impostura. Fortaleça seus pontos positivos, tá certo? Fortaleça seus pontos positivos. Olha só o que é que você vai fazer, tá? Dever de casa para hoje, tá certo? Anota aí. Dever de casa para hoje. Depois você me manda um direct contando como foi o resultado desse dever de casa, tá? O que você vai fazer? Se eu preciso fortalecer meus pontos positivos, vamos pegar o começo do raciocínio, tá? Se eu tenho uma ilusão distorcida da minha intelectualidade, do meu conhecimento, da minha capacidade, eu preciso fortalecer a minha identidade. Eu preciso me fortalecer. Eu preciso fortalecer meus pontos positivos, tá certo? Por quê? Porque eu não estou reconhecendo meus pontos positivos, meus talentos, meu esforço, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai pedir para as pessoas, familiares, pessoas no seu trabalho, que anotem 5 características positivas suas, tá? 5 características positivas suas. Então, a pessoa que convive com você, tá? As pessoas da sua família, mãe, pai, marido, esposa, né? Tem homens aí. As pessoas que mais convivem com você, você vai pedir para elas mandarem para você. Pode ser mensagem de WhatsApp. 5 características positivas suas. Mãe, manda aí, mãe, 5 características positivas minhas. O que você acha que eu sou boa ou que você vê como algo positivo em mim? Aí a mãe vai lá e coloca. Amigas próximas, amigos próximos, vai lá e coloca. O que você vai fazer depois? Você vai compilar essas características que você despertou nessas pessoas que te conhecem bem, que convivem com você, colega de trabalho, tá certo? Você vai compilar isso num papel, começando com eu sou, tá? Começando com eu sou. Então, se a minha amiga disse que eu sou muito determinada, eu vou lá e coloco eu sou determinada, tá certo? Eu tomo posse daquilo que as pessoas reconheceram em mim, tá? Depois que você fizer essa lista, você vai andar com essa lista. Você vai andar com essa lista com você e vai ler várias vezes ao longo do dia, tá certo? Vai ler essa lista várias vezes ao longo do dia, sentindo, incorporando essa lista. Por quê? Você está dando comandos para o teu cérebro. Você está reprogramando, você está tirando o espaço daquela voz que diz que você não é boa o suficiente, por aquela voz que diz que você é boa, que você é determinada, que você é capaz, tá certo? Ok? Então, transcreva uma lista começando com eu sou e ande com essa lista e leia essa lista várias vezes ao longo do dia, tá? Você tá dando comandos para o teu cérebro acreditar que você realmente é capaz, que você é competente, que você é boa no que faz, que você pode se superar e chegar em lugares muito mais altos, que você tem experiência para isso, ou conhecimento para isso, tá certo?
E o terceiro e último ponto é: aceite que você não é perfeita, tá? Aceite que você não é perfeita, exercite a humildade de entender que você não precisa ser perfeita, ninguém é perfeito, e olhe para os seus erros, para as suas falhas como oportunidade de aprender, como aprendizado, não como punição, ok? Preste atenção no que você tem feito com as suas falhas. Você olha para as suas falhas e se pune, ou você olha para as suas falhas e diz assim: ok, eu dei o meu melhor, mas da próxima vez eu vou fazer e vai dar certo, vai ser muito melhor, tá? Então, errei nisso, então na próxima eu conserto isso e eu chego num resultado muito melhor. Então, essa é a diferença de uma pessoa que chega, né, onde ela quer, que encontra o sucesso, para a pessoa que não encontra. A pessoa que não encontra, ela tá muito mais preocupada em se martirizar, em se culpar, em se punir, achando, né, alimentando ali a crença de que ela não é capaz, a síndrome da impostora, né, reforçando ali que eu não tenho competência para isso, ou que eu não sou digna de viver isso, tá? Por quê? Porque eu tô sempre me culpando, eu tô sempre olhando para mim como uma pessoa incapaz. Então, na hora que você dá esses comandos positivos para si mesma, na hora que você celebra os pequenos feitos do seu dia a dia, que são frutos dos seus esforços, você naturalmente já se sente mais capaz, você se sente feliz com aquilo que você realiza todos os dias, tá? E você passa a não olhar para suas falhas como erros graves, né, do que você cometeu, tá? E comece a olhar para os seus erros e para as suas falhas com vulnerabilidade, entendendo que você não é perfeita e que da próxima vez você tem a oportunidade de fazer melhor, tá bom? Então, o tópico 3 é: aceite que você não é perfeita, tá? Aceite que você não é perfeita. Troque aprendizado, quer dizer, troque a punição por aprendizado, certo? Troque a punição a si mesma, se sentindo culpada, por aprendizado. Ok, gente? Olha aí, a Luciana resumiu aí os 3 passos para se libertar da síndrome da impostora. Entender que ação traz superação, então eu preciso agir, tá? Eu preciso agir apesar do medo, eu preciso agir mesmo achando que eu sou incapaz. Por quê? Porque só a realização vai fazer com que eu me sinta capaz. Tem uma hora, preste atenção, tá? Tem uma hora que o conhecimento não agrega mais. Que o tanque do conhecimento já tá lá em cima, ok? E que só a ação vai trazer o resultado, tá? Então tem uma hora que o tanque do conhecimento tá cheio, minha amiga. Você precisa começar a aplicar. E aí tá se achando incapaz, por quê? Porque não tá fazendo nada com o que você sabe, tá certo? Então, entender que ação é que vai trazer o resultado e realização é o que vai trazer para você a sensação de competência, de capacidade. 2, fortaleça seus pontos positivos, tá certo? E 3, aceite a sua imperfeição. Aceite que você erra, que você é humana, que você pode falhar, mas eu não posso repetir o erro. Se eu tenho a oportunidade de acertar na próxima vez, eu vou me preparar e vou acertar na próxima vez para ter melhores resultados. Ok? Ok, gente? Sim, Ana Lia, começou faz tempo, a gente já tá terminando, Ana Lia. Gente, tem pessoas aí perguntando se a live vai ficar gravada, tá? Eu não vou deixar gravada nesse momento, mas eu posto no meu canal do YouTube depois, tá certo? Eu posto no meu canal do YouTube depois lá, se você não assinou ainda, vai lá, assina, porque você vai ter acesso a todas essas lives, todos esses vídeos pequenos também que eu tenho postado lá. Tem muito conteúdo lá e aqui também no meu Instagram, no IGTV, tá? Então, assina lá e acompanha aí os conteúdos. Ok, gente? Essa live contribuiu com a sua vida hoje? Me conta aí, me conta uma coisa que você aprendeu hoje aqui, nesse conteúdo que eu trouxe. Tá, Anali? Então depois você tem a live toda aí no canal para você assistir, tá bom? O que você aprendeu nessa live de hoje aqui? Me conta, meu povo. Aí, Rosa. Não é, Luciana aí trazendo todo passo a passo aí da live.
Gente, é isso aí, tá? Eu espero que você saia daqui hoje com a luz do que você pode fazer, com a luz de onde você tá pecando para não ter ainda os resultados que você tem e principalmente com a decisão certa para você se superar, para você fazer o que precisa ser feito, tá? Você não é impostora quando você tem bagagem suficiente para se superar e para realizar, ok? Você é impostora quando você diz que é médica e não é, quando você diz que é fisioterapeuta e você não é, quando você diz que... quando você não tem o conhecimento específico para fazer aquilo. Agora, se você tem o conhecimento específico para fazer aquilo, se você estudou, se você se esforçou, não tem por que você achar que você é uma impostora, tá? Isso está muito mais na maneira como você se percebe do que necessariamente na sua capacidade, ok? Peguei o bonde andando. Não sei como é essa síndrome, mas gostei e farei a ferramenta. Maravilha. Só vou saber se eu sou capaz se eu fizer. Olha aí, a Cíntia. É isso aí. Entrei no final, fui tremendamente abençoada. Descobri que sou uma impostora de mão cheia. Não, mulher, você não é impostora, não. Olha aí, se você percebe que está se vendendo de uma forma que isso realmente não condiz com o que você sabe ou com o que você tem para passar para as pessoas, aí o que é que você vai fazer? Se capacitar com o conhecimento certo para se sentir, né, congruente com aquilo que você prega, tá? Agora, se você tem o conhecimento, se você tem resultados e você não está reconhecendo isso, então você não é impostora. Você só precisa ajustar essa crença aí de quem você é, do que você é capaz para você melhorar, tá bom? Para você realmente dar show naquilo que você vai fazer. Tá, Juliana? Ok, gente? Pessoal... muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Tenho várias alunas queridas aqui, mentoras de sucesso e também alunas de outros cursos, tá? Quero fazer um convite final aqui para vocês. No final desse mês vou começar a formar a próxima turma de formação de mentoras. Se você quer saber mais sobre como se tornar uma mentora, sobre como passar o seu conhecimento com segurança para as pessoas que você quer passar, se você quer crescer profissionalmente, financeiramente, transformando o seu conhecimento em resultado, se inscreve na lista de espera, o link está na minha bio, para você receber aí todas as informações da próxima turma de formação de mentoras, porque... eu tenho várias alunas aqui. É isso que eu tô trabalhando nelas, né? Nas mentoras de sucesso, nas futuras mentoras de sucesso. E em você também que quiser se superar, transformando seu conhecimento em um negócio rentável, onde você alcança mais pessoas e também tem retorno financeiro, tá? Então vai lá no link da bio, se inscreve lá na lista de espera para você ter acesso aí às informações da próxima turma. E... conto com vocês aqui nas próximas lives, tá? A próxima live, gente, vai ser domingo às 20h37. Live de domingo é à noite, ok? Amanhã eu falo do tema aí pra vocês. Vou divulgar o tema pra vocês. E domingo às 20h37 a gente se vê por aqui. Tá bom? Ok? Um beijo, Maíra, Rosa, Michele Faria, Carla, Rivânia... Juliana, Rosa, ei, um beijo pra vocês, gente, pra você que tá aqui também no YouTube, Facebook, obrigada por acompanhar, até a próxima live.